Deus quer inundar a tua vida com a imensidão de suas bênçãos. Ele o faz principalmente através do Evangelho. Medita conosco na mensagem baseada em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, tendo como tema: Confessa a Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vamos hoje meditar na Palavra de Deus do Evangelho para este próximo final de semana, que lemos em Mateus capítulo 10, os versículos 32 e 33. Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que Deus abençoe essas palavras em vossos corações. A orla dos nossos balneários pode ilustrar a mensagem de hoje. Temos uma faixa de areia de 100, 200 metros e depois ombros de areia. As ondas do mar são arremessadas constantemente sobre esta areia. Quando o mar está mais agitado, ele avança até os ombros, que são uma barreira natural. Em muitos dos balneários, podemos lembrar Capão da Canoa, ali houve uma intervenção humana, uma invasão, aonde o lugar onde deveriam estar os cômodos de areia foi feita construção. Seguidamente, o mar lança suas ondas contra esta barreira e causa danos a ela. Faz parte do ambiente do mar, é da natureza dele avançar até aqueles montes de areia. E quando o homem invade isso, a tendência é ele retomar esta parte. Eu disse assim: é da natureza do mar ir até aqueles ombros de areia. Mas eu quero hoje falar de alguma coisa que é da natureza de Deus. É da natureza de Deus derramar sobre nós, jogar sobre nós a sua graça e o seu amor. É da natureza de Deus amar a nós pecadores e oferecer a nós aquilo que nós não somos merecedores. Deus graciosamente lança sua graça e seu amor sobre a humanidade pecadora. A humanidade, no entanto, cria barreiras, invade a ação de Deus, não quer permitir que Deus seja este Deus gracioso que lhe proporciona as bênçãos da salvação. Quer o homem, ele próprio, se salvar a si mesmo. Deus é quem toma a atitude. Deus é quem nos chama, quem nos ilumina, quem opera a fé em nosso coração, quem transforma a nossa vida. Ele é gracioso para conosco e em seu imenso amor está sempre pronto a arremessar por sobre nós sua graça e seu amor, assim como o mar faz em direção ao continente. Nosso texto nos convida a confessar
a Cristo. Normalmente essas palavras recebem uma conotação negativa. Isso quer dizer, tornar público, tornar conhecido dos outros algo que talvez nós queremos esconder ou não queremos que seja publicado. Mas o real significado destas palavras de Jesus é positivo. É tornar conhecido aquilo que é importante para nós e também para o nosso próximo. O apóstolo Paulo, quando fala dessa confissão na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11, ele diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós olharmos para a história da igreja cristã, vamos ver o exemplo de muitos cristãos que tornaram público algo que foi determinante não só em sua vida, mas para outros pecadores. Que foi determinante para a própria história da igreja cristã e para que nós pudéssemos estar hoje numa congregação cristã recebendo a palavra de Deus em sua pureza. Essa última semana, no dia 24, comemoramos os 116 anos da Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Esses 116 anos de história é, na verdade, a história de pessoas que confessaram a Cristo. E é deste confessar que resulta o avanço, o crescimento da propagação do Evangelho. Porque esta confissão é o instrumento que o Espírito Santo usa para operar a fé no coração de outros e desta forma promover o crescimento da igreja. Como nós podemos confessar a Cristo? Pelo nosso falar, por aquilo que nós dizemos. Mas isto não é a única e talvez nem tampouco a mais importante forma de se confessar a Cristo. Os nossos atos, a maneira como nós vivemos nossa vida cristã, são certamente um instrumento muito forte na confissão do nome de Cristo. Quando nós vamos ao culto, estamos demonstrando às outras pessoas que estamos indo para um lugar que nos é importante. Ao participarmos da Santa Ceia, estamos declarando publicamente que todos nós que ali estamos cremos que o nosso Salvador Jesus Cristo deu a sua vida em nosso favor. E por aí segue a nossa confissão. Cabe-nos talvez ainda destacar que nisso é muito importante que as bases de nossa confissão sejam claras, que nós zelemos pela pureza doutrinária, pelo comportamento, pela vida cristã. Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens. Quando ele diz isso, ele está nos convidando, nos recomendando confessarmos o seu nome. E este tipo de confissão traz bênçãos para a nossa vida. De que forma? Por quê? Porque a confissão outra coisa não é senão a nossa resposta a Deus, a nossa expressão de gratidão a Ele, por Ele continuar lançando sobre nós as ondas de amor, de graça,
de verdadeira vida em Cristo Jesus. E isso inunda o nosso coração. Isso nos motiva, nos mobiliza a nós não ficarmos com isso apenas para nós próprios, mas de nós levarmos isso também às outras pessoas. Não fazemos artificialmente ou tentando com isso de alguma forma agradar simplesmente ao nosso Salvador, mas somos movidos a fazê-lo como expressão espontânea daquilo que Deus tem operado em nós. No versículo 33 do nosso texto, o Salvador Jesus adverte quanto a negá-lo. Ele diz que quem o negar, também ele o negará no dia do julgamento final. Quem nega Cristo, na verdade, está negando a Deus, está desprezando a graça e o amor de Deus para com ele. Está, na verdade, invadindo aquela área própria da ação de Deus. Em outras palavras, está dizendo: quem manda na minha vida sou eu, e eu faço como eu quero. Isso é desprezo à graça e ao amor de Deus. Essas pessoas, diz Jesus, também ele não as reconhecerá no dia do julgamento final. Como pode acontecer essa negação? Pode ser uma situação como de Pedro, naquele dia do julgamento de Cristo. Perguntaram a ele se, por acaso, ele também era um dos discípulos do Mestre. E ele disse: olha, nem conheço esse homem, nem sei quem é. Mas pode também acontecer de uma forma assim muito disfarçada, onde a pessoa aparenta até ser seguidor de Jesus, mas lá no íntimo não está disposta a seguir, a confiar, a depositar sua confiança no Salvador. A primeira situação, onde existe uma negação aberta a Cristo, talvez até se haja mais esperança na recuperação, como no caso de Pedro. Pedro imediatamente se dá conta do que fez e pede perdão. Esta disfarçada, esta hipócrita, é talvez que cause dano maior. A pessoa aparenta estar tudo bem na relação com Deus, mesmo que interiormente não esteja. O Salvador Jesus Cristo não fez assim grandes promessas dizendo: olha, aqueles que confessarem meu nome na vida deles, tudo dará certo, tudo irá bem. Ao contrário, ele disse que onde o seu nome for confessado, ali haverá problemas. Problemas até mesmo dentro do lar, onde houverem pessoas que o negam, facilmente surgirão conflitos entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e esposa. Isso acontece muitas vezes no seio familiar e gera situações difíceis que às vezes podem até mesmo oprimir tanto que leve alguém a se distanciar de Cristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo convida a confessarmos o seu nome, Ele estava nos convidando a realizarmos uma coisa importante.
não estava nos isentando de problemas e dificuldades. Ele lembra também que estas dificuldades podem ser um instrumento para nos firmar mais em nossa convicção, a nos dispormos a mais destemidamente confessarmos o seu nome. E foi em meio a dificuldades tremendas que seres humanos deram o mais belo testemunho de Cristo. Como na época em que os cristãos foram perseguidos e mortos em arenas, tornaram-se mártires pela causa do Evangelho. Certamente foi o tempo em que a fé cristã mais se difundiu, porque aquelas pessoas mostraram, fizeram a sua confissão de Cristo da forma maior possível. A semelhança do seu Salvador, foram capazes de também dar a sua própria vida, não como instrumento de crédito, de merecimento, mas de gratidão por tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Podemos dizer que o momento atual também é um momento de crise. A pandemia está nos provocando. Uma ideia pode ser: Deus está castigando. Mas nós queremos ver este momento como um tempo de oportunidade. Deus está nos conclamando, nos chamando para nós confessarmos o seu nome. Mais pessoas estão neste momento dispostas a dar ouvidos a alguma coisa a respeito de Deus. Assim como Jesus conclamou os seus discípulos e as pessoas daquela época a confessarem o seu nome, certamente Ele continua hoje conclamando os cristãos. E nós, particularmente membros desta congregação e paróquia, Ele continua nos convidando a confessarmos o seu nome, quer seja em meio a um período de dificuldade ou quando tudo está bem. Para tanto, precisamos continuamente estar em contato com o seu Evangelho. Este Evangelho enriquece a nossa vida, nos dá novas forças, transforma o nosso viver e nos habilita a confessarmos o nome de Cristo. Diariamente, a mensagem do Evangelho nos anuncia o perdão e a graça de Deus. O Salvador Jesus Cristo espera de nós que confessemos o seu nome, quer estejamos vivendo uma vida suave e tranquila, ou estejamos sob as investidas do nosso inimigo, em sofrimento e dificuldades, continuemos firmes sob a graça de Deus. E ele então conclui dizendo: assim, todo que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo final, ele dirá: este aqui também é um em favor de quem eu padeci e morri. Dirá a nós: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém.